na preparação, algumas dificuldades no traçado dos percursos, porquanto o relevo no Douro tem características muito específicas, muito especiais. O mapa com escala de 1 para 10.000 não apresenta curvas de nível. O desafio é interpretar o relevo pelos chocalcos da vinha e traçados dos caminhos. A etapa termina no Pinhão, Alijó. É aqui que se prepara o próximo desafio, que tem como ponto principal o Douro. 2 elementos de cada equipa fazem um percurso de orientação em canoa de 22 km. Só podem fazer os pontos de controlo pares, do lado montante, ou os ímpares, do lado jusante do rio. Caso uma equipa pretenda fazer os pontos de controlo no lado contrário ao que iniciou, deverá regressar à partida e trocar um elemento. O terceiro atleta salta de uma ponte a 8 metros de altura para o Rio Douro. Depois deverá nadar até ao tradicional barco Rabelo para alcançar mais um ponto de controlo. O atleta termina no cais, percorrendo assim 180 metros a nado. Neste terceiro raid Aventura Ranger, marcam presença cerca de 150 atletas, distribuídos por 3 escalões de competição. O de Elite, que é o mais desafiante, o de Aventura, que está no nível de exigência intermédio, e o de Promoção, que é a categoria de iniciação. Além da competição, o objetivo deste raid é divulgar algumas das atividades esportivas promovidas pelos militares no Centro de Tropas de Operações Especiais. Depois de controlados todos os pontos nas margens do Rio Douro, a prova continua em Armamar para uma etapa com 2 secções e 2 mapas. No escalão Aventura, um atleta separa-se da restante equipa logo na partida para executar um percurso com um rapel suspenso. Já na Elite, os 3 elementos das equipas seguem juntos num percurso de orientação pedestre em zona de pinhal e mato e com muitas rochas. Só depois a equipa se divide, com o elemento a executar o rapel suspenso a 30 metros de altura. Os outros 2 atletas dão início a um outro percurso de orientação pedestre. Os elementos das várias equipas reagrupam novamente antes da chegada. Após 4 exigentes etapas, alguns atletas optam por descansar um pouco. Outros dão já início ao próximo desafio de orientação em BTT noturna. Ao cair da noite, os atletas enfrentam um percurso longo com declive muito acentuado, caminhos de boa transitabilidade em terreno tradicional do Alto Douro Vinheteiro e com alguns trechos em asfalto. A etapa mais difícil foi a BTT noturna, portanto, durante o percurso da noite. Foi a única etapa em que nós deixamos 2 CPs, que realmente penso que é a quinta das Javeledas, não sei se é isso, portanto, que marcavam 4 km com 10% de inclinação, realmente duros. Após cerca de 40 km para os escalões de Elite e Aventura, a etapa de Ori BTT termina em Santa Marta de Penaguião, cerca das 11 horas da noite para a maioria dos participantes. A escuridão e o silêncio da noite não significa que chegou a hora do descanso, pelo menos para já. Os atletas estudam já um novo mapa para mais uma etapa de orientação pedestre. Depois de analisarem os mapas, as equipas têm de apostar qual o tempo de prova em que controlam 2 dos pontos do percurso. A maioria das equipas acertou nas apostas e ganhou bónus. Grande parte do percurso é realizado em área de vinha e termina à 1h30 da manhã no cais fluvial do Peso da Régua. Depois de cerca de 150 km percorridos no primeiro dia deste terceiro raid Aventura Ranger, o segundo dia começa cedo e num cenário completamente diferente. Após a partida em Mesio, Castro Daire, os atletas percorrem a Serra de Montemuro na 7ª etapa. Incluímos etapas já numa zona de média montanha, em que os atletas também tiveram a oportunidade de ver uma vertente diferente da nossa região, não apenas a vertente do Douro. O terreno apresenta muitas zonas rochosas, mato rasteiro e prados. Os atletas cruzam também algumas aldeias. Esta etapa de orientação pedestre inclui algumas atividades. A primeira é a ponte funicular, que todos os elementos da equipa devem atravessar. Metade delas optou por fazer a atividade, arrecadando 2 pontos. As equipas seguem depois para a barragem da Petraroca, onde um atleta executa um rapel a 23 metros de altura. Aqui 27 equipas somaram outros 2 pontos.
motivos de segurança, a atividade de slide acabou por não se realizar, mas a organização atribuiu pontos às equipas que passaram pelo local. A etapa termina em Feirão, Rezende, onde tem início o 8º desafio da prova em BTT. Os participantes seguem em linha um percurso de 23 km pela Serra das Meadas até Lamego. Percorrem caminhos de boa transitabilidade, com alguns trechos em asfalto, num ambiente rural. O atleta Pedro Silva caiu durante o percurso, afastando a equipa Millennium BCP das aspirações a um lugar no pódio. A etapa termina já em zona urbana. É no centro da cidade de Lamego que os atletas encontram os últimos pontos de controlo. A última etapa tem início na Praça das 4 Estações. É um percurso de orientação pedestre com o objetivo de somar 100 pontos e com 5 atividades. Na designada por tapa-buracos, 2 atletas tapam os buracos do tubo de forma a que o terceiro elemento consiga encher de uma vez só o tubo até que a bola de ping-pong saia. Apenas 3 equipas conseguirão pontuar nesta atividade. Já aqui, cada equipa percorre 10 metros sem cair nem tirar os pés. Quase todas elas conseguiram cumprir o objetivo. Nesta outra atividade, o elemento de cada equipa tem 2 tentativas para percorrer 10 metros numas andas. Das 42 equipas, apenas 20 pontuaram. Neste exercício aparentemente simples, em que cada participante tem 4 tentativas para derrubar o pino, mais de metade das equipas não conseguiu angariar nenhum ponto. A última atividade é a do tiro com arco. Aqui apenas uma equipa conseguiu pontuar nas 4 tentativas que tinha. 17, pelo contrário, não tirou proveito de nenhuma delas. Por vezes, as atividades mais simples acabam por ser também as mais difíceis. Depois, as equipas percorrem a cidade para encontrar os 8 pontos que faltam e terminar no Jardim do Campo. Após cerca de 200 km de aventura, os participantes reúnem-se para a cerimónia de entrega de prémios. No escalão Aventura, o primeiro lugar pertence à Escola Naval. O Santos está satisfeito com a organização do evento. A prova em si estava muito bem organizada, portanto, envolve uma grande coordenação de meios e, portanto, teve tudo à altura. Muita vigilância na zona quando se cruzaram algumas estradas nacionais, portanto, muito apoio naquelas passagens mais difíceis dos bombeiros com ambulâncias, portanto, estava tudo muito bom. A ADA Desnível 1 distingue-se em elite mista. Na elite masculina, a equipa espanhola da North Face Forum Sport é a melhor classificada. Empezamos muy bien en las 2 primeras secciones y en la tercera sección, que era el kayak, tuvimos un pequeño problema con una baliza porque no estaba en un borde del mapa, no la vimos y cuando estábamos volviendo al punto de control pues nos dimos cuenta de que nos lo habíamos dejado y tuvimos que retroceder. Ahí perdimos un CP, pero luego en la siguiente etapa fuimos muy fuerte, creo que hicimos más balizas que nadie porque fuimos a un ritmo muy duro y ahí recuperamos lo perdido. O terceiro raid Aventura Ranger termina em Lamego com a vitória espanhola no principal escalão de competição.